A minha saudação a todos os nossos queridos irmãos, amigos, companheiros de ministério, a todos aqueles que nos assistem também através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a todos. Um feliz sábado, igreja. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Dê um abraço? Então dê um abraço, pode cumprimentar. Deseja aí um sábado feliz, abençoado, e que esse momento seja um momento de grande enlevo espiritual para todos nós, não é? Que a palavra do Senhor esteja em nosso coração nesta manhã especial de sábado. Estou muito feliz em retornar a esta igreja, depois de algum tempo em que aqui não estava. Obrigado ao convite e a oportunidade de poder compartilhar com vocês, nesta manhã especial de sábado, a palavra do Senhor. E antes de abrir a Bíblia, quero convidá-los então a fecharem os olhos e vamos orar ao Senhor pedindo não apenas a presença, mas a iluminação do Espírito Santo em nossa mente para compreendermos a palavra do Senhor nesta hora. Oremos. Querido Deus e Pai, é com muita alegria que nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã de sábado. Primeiramente, para Te agradecer a bênção da vida, da saúde, da salvação em Cristo Jesus. Para Te agradecer pela oportunidade que temos em liberdade de Te adorar, de termos um local tão confortável para oferecermos ao Senhor esse culto de louvor e adoração. Que a Tua palavra, ao ser pregada nesta manhã, Pai, ela possa trazer a todos que aqui estão, aqueles que nos assistem também à distância, que possa trazer o alento, o conforto, a motivação, o desafio, e que não sejamos resistentes a tudo aquilo que, através da Tua palavra, o Teu Espírito quer falar ao nosso coração. Portanto, Pai, perdoa-nos e abençoa-nos nesta hora. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um grupo de alunos da primeira série de uma escola havia acabado de completar um tour por um hospital. E a enfermeira que monitorava aquela visita, ela quis saber se naquele grupo havia alguma criança que tinha alguma pergunta para fazer. As crianças geralmente são curiosas, elas querem às vezes saber mais do que aquilo que elas conseguem mesmo entender. E um garotinho levantou a mão. E ele então fez a seguinte pergunta àquela enfermeira: por que as pessoas que trabalham aqui nesse hospital estão sempre lavando as mãos? A história diz que depois que aqueles coleguinhas pararam de rir pela pergunta que aquela criança havia feito, aquela enfermeira então, com muito tato, com muito jeito, ela deu uma boa resposta àquela criança. Ela disse assim: olha, eu quero dizer para você porque as pessoas que trabalham aqui nesse hospital estão sempre lavando as mãos. Primeiro, porque elas amam a saúde. E segundo, porque elas detestam micróbios. Uma boa resposta, não é? Amam a saúde e detestam micróbios. Esse é um bom conselho para nós como cristãos. E eu escolhi nesta manhã de sábado, segundo sábado do ano, eu escolhi trazer uma mensagem espiritual, mas motivacional para a nossa vida. E eu gostaria que você pudesse ter esse conceito em mente nesta manhã. Seria bom sairmos daqui amando as coisas que promovem a nossa saúde espiritual. E pedindo a Deus que tire do nosso coração o desejo por aqueles micróbios que destroem a nossa saúde espiritual. O lavar as mãos, espiritualmente, talvez seja para nós nesta manhã
lavar o nosso coração, talvez nos despojarmos de algumas coisas que a gente sabe que não vai nos levar a lugar algum, a não ser a perder o foco daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a eternidade. Eu queria conversar com você um pouquinho e mostrar para você, através de 3 versos da Bíblia, da qual quero que você abra, 1 João capítulo 2, versos 15, 16 e 17. E eu quero que você, nessa manhã, leia comigo esses 3 versos, mas procurando colocar neles o foco da eternidade. Essa foi uma semana muito difícil para nós, irmãos, e muito difícil para o ministério adventista. Lá em São Paulo, perdi um colega de ministério aos 45 anos, numa morte repentina, em 4, 5 dias. Pastor Yang, o pastor da igreja coreana, ele faleceu de febre amarela, deixou a esposa, 2 filhinhos. Eles eram missionários aqui no Brasil e não houve o que pudesse salvar a vida dele. Tivemos o trágico acidente com a família do pastor Genival, estamos vivendo ainda o luto da perda do seu filho. Tivemos ainda essa semana, o anúncio do falecimento do nosso querido pastor Jorge Burlandi, a situação complicada da nossa querida professora Berenice. Quantas tragédias, quantas coisas. E eu fico olhando tudo isso e tantas outras coisas que a gente nem fica sabendo que acontece, que está ao nosso redor. Eu fico imaginando como nós estamos alimentando o nosso coração com a expectativa de algo que seja eterno e de que a gente não tenha mais todas essas complicações que estamos vivendo e passando todos os dias da nossa vida. Qual é o foco que você tem na eternidade? Qual é a expectativa que você alimenta no seu coração em relação à eternidade? Eu quero que você acompanhe a mensagem desta manhã e basicamente esses 3 versos da qual está inserida a mensagem e as lições que vamos tirar sobre o foco da eternidade. Acompanhe a leitura. 1 João 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece quanto tempo? Eternamente. Talvez você já tenha lido várias vezes esses versos, ou já tenha parado em algum momento para refletir neles. Mas eu quero mostrar talvez uma forma diferente de você olhar para esses versos na perspectiva da eternidade. O que é que a Bíblia está querendo nos ensinar? Qual é o foco que ela está querendo colocar em nossa vida? Para você entender isso, para você olhar para esses 3 versos e entendê-los sobre o foco da eternidade, você precisa primeiramente entender 2 coisas. Qual é o conceito que a Bíblia tem a respeito da palavra mundo? E por que eu não devo amar o mundo? Por que o mundo é tão ruim? Será que o mundo é ruim? Será que existem coisas boas no mundo? Ou será que existem apenas coisas ruins no mundo? Se você não entender bem esses versos, e principalmente essa declaração de João, ao você se deparar com esse verso, você vai talvez se sentir totalmente fora de qualquer possibilidade de ser alcançado ou de valer a pena estar vivendo nesse mundo. Que mundo é este que João diz, não ameis o mundo?
A Bíblia nos apresenta pelo menos 3 aspectos do mundo. E eu quero levá-los a entender esse conceito. A Bíblia apresenta-nos o mundo como aspecto físico, mundo físico. Quando você lê, por exemplo, Atos, capítulo 17, verso 24, você encontra ali a seguinte descrição: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Ora, o Deus que fez o mundo, que mundo é esse? É o mundo físico. É o mundo criatura, é o mundo criação. São as coisas boas que o mundo tem para nos oferecer. Eu gosto muito de natureza. Cheguei recentemente em um local onde a natureza é exuberante. Me lembro dos quase 15 anos que trabalhei na cidade de Curitiba, e ali a natureza é exuberante. Passei alguns dias no sul, a natureza é exuberante. Será que é esse mundo que João diz que eu não devo amar? Mas a Bíblia também me fala de um outro mundo. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, em São João capítulo 3, verso 16, você vê ali um dos versos mais lindos da Bíblia, e você sabe de cor. Porque Deus amou o quê? O mundo. Que mundo é esse que Deus amou? Esse é o mundo humanidade, o mundo pessoas. Então veja que a Bíblia apresenta várias analogias e várias atribuições ao mundo, o mundo físico, o mundo pessoas. Será que esse é o mundo pessoas, é o mundo que João está dizendo que você não deve amar? Quando na verdade uma das nossas maiores necessidades é nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou, é vivermos o amor entre as pessoas. É vivemos o amor em comunidade, vivemos o amor entre família, pais, filhos, cônjuges. O amor é algo que nós precisamos compartilhar e nós precisamos vivê-los intensamente, como pessoas e como cristãos principalmente. Será que esse é o mundo que João diz, não ameis o mundo? Ou seja, será que esse é um conselho para você odiar as pessoas? Que mundo é esse? Mas a gente começa a entender uma terceira coisa, e talvez seja muito importante você ter isso em mente. Esse mundo que João diz, não ameis, porque se alguém amar, o amor do Pai não está nele, é o mundo sistema. E quando eu falo em mundo sistema, o que eu estou dizendo para você? Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples para você entender isto. Quantas vezes você já ligou um telejornal e viu o âncora de um jornal dizer assim: agora nós vamos ouvir as notícias do mundo dos esportes? O que ele está querendo dizer com isso? Que naquele momento você vai ouvir as notícias das pessoas que mais entendem e comentam sobre esportes. Pessoas, ele não está tratando de um local físico, de um continente, de uma cidade, de um país. Ele está falando de ideias, de conceitos. Quantas vezes você já se deparou com a frase, olha, essas são as notícias do mundo da política? O que se conversa ali? As ideias, as ideologias, os conceitos do mundo da política. Esse é o mundo sistema. As mulheres entendem bem do mundo da moda. Seguem as pessoas que fazem a cabeça das pessoas em relação à moda. E basta mudar, o guarda-roupa também muda. Aqueles que podem mais do que outros, né? Mas esse é o conceito, é o mundo da moda. Esse é o mundo sistema. Então, quando na verdade João está dizendo para você, olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, que mundo é esse que João está querendo colocar na tua mente como um sinal de alerta, para que você, quem sabe, mude um pouquinho os seus conceitos, reelabore um pouquinho as suas ideias. Esse é o mundo complexo das ideias, dos conceitos, das filosofias, das ideologias.
E aqui eu vou abrir um parênteses, porque talvez seja esse o ponto mais importante da minha mensagem nesta manhã. Esse mundo conceito, esse mundo sistema, é o mundo que Satanás usa para tirar os seus olhos da eternidade e colocar os seus olhos unicamente naquilo que é efêmero e passageiro. Eu não quero trabalhar com muitos exemplos, eu quero trabalhar com um conceito nessa manhã. E você é muito inteligente para entender o que eu estou querendo te falar. Todos os conceitos, todas as ideologias, todas as coisas que fazem parte desse mundo sistema e que Satanás puder usar para tirar os seus olhos da eternidade e colocá-los unicamente aqui neste mundo, ele vai fazer. E ele vai fazer com todas as suas forças, com todo o seu empenho. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. Se você se considera um cristão, você precisa entender que o cristão faz parte do mundo humano, ele pertence ao mundo físico, mas ele não pertence ao mundo sistema. Porque esse mundo sistema, ele se opõe contra tudo aquilo que é de Deus. E Jesus foi muito claro quando ele falou algo muito interessante. São João capítulo 15, verso 19. Abra sua Bíblia. São João capítulo 15, verso 19. Jesus diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Note que não é o pastor Brenha que está dizendo, olha, você como cristão não pertence a esse mundo sistema. Você pertence ao mundo físico, você pertence ao mundo humano, mas você não pertence ao mundo sistema. Não sou eu que estou dizendo isso para você, é o próprio Jesus que está dizendo. Ele diz assim de maneira muito clara, vós não sois desse mundo. Que mundo é esse? É o mundo sistema. Pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, Jesus coloca uma situação muito interessante. Ele não nos coloca contra o mundo, o sistema, ele nos coloca numa posição onde o mundo, ao ver em nós coisas completamente diferentes, gostos diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, ideologias diferentes, quando esse mundo, o sistema, olha para um cristão e o vê vivendo de uma forma completamente diferente, ele odeia. Porque, na verdade, esse mundo sistema não é um mundo que faz a vontade de Deus. Me impressiona muito esta descrição de Jesus, não sois do mundo. Você já parou para pensar nisso? Se você não é desse mundo, o que você está fazendo nesse mundo? Há dias atrás, eu li uma interessante analogia sobre o ser cristão. E o articulista foi muito feliz ao titular esse artigo da seguinte forma: o cristão é como um escafandrista. Você já ouviu essa palavra? Eu confesso que até quando li, eu não tinha ainda me deparado com essa palavra, até porque fui descobrir depois que escafandrista é exatamente aquele que faz mergulhos profundos. Como é um esporte da qual eu não me adapto bem, e eu gosto da superfície, não da profundidade, eu fui descobrir o que é um escafandro. E se você tiver a curiosidade, entra na internet, você vai ver o que é um escafandro. Escafandro é tipo uma máscara enorme que está acoplada a uma roupa especial de mergulho.
E aquilo permite que o nadador vá a profundezas e tenha tranquilidade para fazer ali aquilo que ele sabe fazer, que é mergulhar e pesquisar, seja através de um mergulho esportivo ou mesmo de pesquisas ou coisas do gênero. Mas eu fiquei pensando e tentando entender, um cristão escafandrista, por que você, ao entrar nas profundezas de uma represa, de um rio, de um mar, você precisa usar uma roupa especial, um equipamento especial. Sabe por quê? Porque a água não é o habitat do ser humano. A água é o habitat dos peixes, mas não do ser humano. E se você quer entrar num lugar onde você não é ali o seu habitat natural, você precisa de um preparo especial. É por isso que um nadador, ele coloca o escafandro, ele coloca roupas especiais, porque a água não é o habitat dele. E se ele não tomar todos os cuidados, ele morre. Agora, quando a Bíblia diz que nós não somos esse mundo, o que Jesus está querendo dizer? Que o mundo do jeito que está, com toda a sua perniciosidade, com toda a sua pecaminosidade, com todo esse sistema corrupto de ideias, de moral, de conceitos, de ideologias e de tantas coisas, esse não é o habitat do cristão. Ou seja, nós não fomos criados para esse mundo, nós fomos criados para a eternidade, mas para um outro tipo de mundo, para um outro tipo de realidade. Agora, se esse não é o meu habitat natural, eu preciso de proteção especial. Aí eu entendi o que ele estava querendo dizer, o cristão como um escafandrista. Eu entendi que ele quis me dizer que, enquanto nós vivemos nesse mundo sistema, que não é o nosso habitat, nós vamos precisar de um aparelho especial que nos ajude a respirar. Do contrário, nós não vamos conseguir sobreviver. E você sabe quais são esses equipamentos que nos dão a possibilidade de respirar? São os recursos espirituais que nós temos como cristãos à nossa disposição. São os recursos espirituais que nós temos através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão diária com o Senhor. Sem isso, queridos, nós jamais vamos conseguir sobreviver nesse mundo sistema, da qual não é o habitat para o cristão. Eu li uma citação do livro Nos Lugares Celestiais, de Ellen White, e ela diz assim, página 259, não compreendemos como deveríamos o grande conflito que se trava entre os seres invisíveis, a luta entre anjos leais e desleais. Sobre cada homem lutam anjos bons e anjos maus. Não é esse um conflito imaginário. Não são batalhas simuladas essas que nos achamos empenhados. Temos de defrontar adversários poderosíssimos e compete-nos a nós determinar quem há de vencer. Há uma outra citação dela, diz assim, se os nossos olhos fossem abertos, os nossos olhos espirituais, nós veríamos a batalha que é travada entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, na tentativa de manter a supremacia sobre a nossa vida. Há uma batalha sendo travada. E ela diz, não é um conflito imaginário, não são batalhas simuladas, mas nós estamos num conflito cósmico, onde esse mundo sistema, ele fará tudo o que pode para tirar os seus olhos da eternidade. Para tirar os seus olhos daquilo que é eterno. Para colocar os seus olhos unicamente no mundo da moda, no mundo dos esportes, no mundo da política, no mundo dos negócios, no mundo, enfim, nos diversos mundos que esse planeta contém.
E eu fico vendo quantos de nós cristãos estamos tão submergidos no mundo acadêmico, no mundo político, no mundo esportivo, no mundo da moda, no mundo... e não tem tempo para Deus. E é tudo o que Satanás quer. E quanto mais coisas ele colocar para tirar os seus olhos da eternidade, ele vai fazer. Você já se apercebeu disso? Então, nesses momentos finais do meu sermão, eu quero levá-los a compreender a segunda questão, que talvez seja a mais simples, mas eu entendo como a mais relevante para nós nesta manhã. Se a única maneira que eu tenho de viver a eternidade, segundo aquilo que lemos, é fazer a vontade de Deus, como é que eu posso conhecer a vontade de Deus na minha vida? Como? A gente está muito acostumado a ver as pessoas fazendo coisas, realizando coisas, empreendendo coisas. Eu imagino que quando a gente vira um ano, né, a gente olha para aquela lista de coisas que eu fiz, deixei de fazer, que eu quero fazer, que eu quero alcançar, que eu quero conquistar, que eu tenho sonhos, os meus ideais. E eu já coloquei muitas dessas coisas na minha vida. Quando fiz o culto da virada do ano lá em Moema, eu fiquei pensando, né, em tantas coisas. E eu tenho falado tanto à minha igreja, sonhos, ideais, projetos, desafios. Mas uma coisa que eu tenho me perguntado todas as vezes que eu me deparo com um desafio, com uma meta nova, com um projeto novo de vida, é sempre perguntar, primeiramente, será que esse é o plano de Deus? Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? E ao mesmo tempo eu vejo tanta gente me procurar e dizer assim, pastor, me fala uma coisa, será que esse é o plano de Deus para mim? Eu fico indignado quando alguém me faz esse tipo de pergunta, porque não é para mim que ele tem que perguntar, é para Deus. Pergunte para Deus se o que você quer fazer, o que você quer realizar, o que você quer empreender na tua vida, se esse é o plano de Deus, seja na tua vida acadêmica, seja na tua vida profissional, na tua vida empresarial, na tua vida familiar, na tua vida conjugal, seja lá o que for, mas pergunte para Deus. Antes de você colocar o teu pé em marcha na busca desse objetivo, pergunte para Deus. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Agora, como é que eu conheço? Algumas pessoas dizem, é impossível. Né? Quando alguns leem lá em Isaías, os meus planos são superiores aos seus planos, os meus caminhos superiores aos seus caminhos. Algumas pessoas dizem assim, mas pastor, está vendo? Não dá para entender os planos de Deus. Será que não dá? Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5. E aqui tem um verso que eu quero refletir introdutoriamente a esse aspecto do meu sermão. Efésios capítulo 5, verso 17. Paulo diz assim, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Não é lindo esse verso? Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então é possível compreender. Então é possível você entender qual é a vontade do Senhor. Agora, existem caminhos. E o primeiro caminho para você começar a compreender a vontade do Senhor está em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Sublinhe esse verso na tua Bíblia e faça dele talvez o verso áureo da tua vida esse ano. Romanos capítulo 12,
versos 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Talvez alguma versão aí diga: não vos conformeis com esse mundo. Que mundo é esse? É o mundo sistema. Não vos conformeis com esse mundo, ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que lá, escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim: olha, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim: existe um jeito, existe um caminho, uma fórmula de você compreender então a vontade do Senhor. É você se oferecendo todos os dias a Ele como sacrifício vivo, porque ao você se apresentar a Ele como sacrifício vivo, vai acontecer algo especial na tua vida, haverá uma renovação da tua mente, e nada, querido, se transforma na nossa vida se não começar transformação da nossa mente, daquilo que nós pensamos. A nossa mente comanda tudo. Nós somos produtos da nossa mente. E você encontra Paulo ao longo das suas cartas e epístolas batendo sempre nessa tecla: buscai a mente de Cristo, renovai a vossa mente. Se você não renovar a mente, você jamais renovará os seus propósitos. Enquanto você tiver uma mente poluída pelo pecado, enquanto você permitir que na tua mente entre todo tipo de literatura, de filmes, de histórias, de músicas, enquanto você permitir que a tua mente seja um depósito de lixo sonoro, visual, enquanto você permitir que Satanás plante na tua mente as piores ideologias que esse mundo pode colocar, você nunca vai compreender a vontade de Deus. A tua mente é o terreno mais fértil que Satanás tem na tua vida. E todas as vezes que você deixa a tua mente suscetível àquilo que a mídia quer colocar na tua mente, ela sabe fazer isso com uma sabedoria incrível, porque por detrás disso um poder poderoso do inimigo tentando convencer você de tudo e de todas as coisas. E nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos na história da humanidade, onde as pessoas não sabem nem mais quem são elas. Nem mais a que gênero pertencem. E Satanás está tentando colocar isso na mente dos seus filhos desde o mais tenro idade, ali, pequenininho. É na mente que se travam as grandes batalhas. Ou você renova a tua mente, ou você não renovará nada na tua vida. Coloque isso no seu coração hoje. Você quer saber qual é a vontade de Deus para o seu namoro? Pergunte para Deus, renove a sua mente, leia bons livros, busque aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus escreveu para você. Não abra mão da sua comunhão diária com Deus. Como é que você pode conhecer a vontade de Deus se você não conversa com Deus? Se você não pergunta para Ele? Há uma segunda fórmula muito simples, mas muito clara. O salmista, no Salmo de número 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diga comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Ô pastor, está chovendo no molhado, hein? Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes essa semana você abriu a Bíblia para ler?
Quantos dias de vida Deus te deu essa semana? Quantos minutos da tua vida você devolveu para Deus essa semana? Aí você quebra a cara, aí você erra, você cai, aí você se frustra, aí você se deprime, aí você arranca os seus cabelos, aí você vai atrás disso, daquilo, e não consegue fazer, mas por que está acontecendo isso comigo? Você não perguntou para Deus, antes de sair de casa, se aquela era a vontade de Deus? Você não colocou os seus joelhos no chão, na busca de entender qual é a vontade de Deus? Paulo diz isso claramente. Se você quer conhecer a vontade de Deus, você procure compreender a vontade de Deus. Porque quando você fizer isso, Deus vai usar muitas coisas, em momentos que você nem imagina. Essa semana eu estava com um problema muito sério para resolver. Não vou dizer exatamente o que é, mas digo para vocês, muito sério. Eu estava chegando de férias e esse problema se deparou diante de mim, chegando de uma viagem. E eu confesso que eu fiquei em desespero. Mas eu orei. Eu disse, Senhor, me ajude, eu não sei para onde ir. E eu estava caminhando no Ibirapuera. E Deus colocou na minha mente o nome de uma pessoa. E eu liguei para essa pessoa. Ele me indicou uma outra pessoa. E o problema foi resolvido. Eu nunca teria, jamais, me lembrado da possibilidade de ligar para essa pessoa. Deus usa todas as circunstâncias, é impressionante. Deus me tirou de uma situação muito complicada essa semana, me colocando o nome de uma pessoa que eu jamais estava lembrando que pudesse, em algum momento, lembrar dela na minha mente. Eu agradeci muito a Deus por isso. Entendi que não dá para você sair um dia sequer sem você pedir que Deus faça e cumpra a sua vontade na sua vida. Sabe por quê? O último verso desta manhã. Isaías capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, fazei o quê? Andai por ele. Você consegue entender como é fácil compreender a vontade de Deus? É que às vezes a vontade de Deus, ela não é a minha vontade. E como é difícil eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do outro. Como é difícil. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta manhã. Só há um caminho se você quer viver a eternidade. Só existe uma fórmula de você conseguir viver além do que esses simples e meros 70, 80 ou 90 anos que a vida te oferece. É você entender, compreender e fazer a vontade de Deus. É você colocar os seus desejos nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. No livro Evangelismo, página 219, Ellen White tem um pensamento que ela diz assim: a vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se do seu fim. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está próximo. Guerras, rumores de guerras. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós. O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Temos que preparar-lhe o caminho mediante o desempenho de nossa parte
em preparar um povo para este grande momento. Eu gostaria muito que Jesus voltasse em 2018. Eu gostaria muito que a volta de Jesus fosse ainda neste ano. Eu não sei. Mas não importa isso para mim. Porque para mim o tempo de espera da volta de Jesus é meramente o tempo da minha vida, nada mais. Mesmo que alguns digam, olha, está demorando, hein? Para mim, ele só vai demorar para voltar o tempo da minha vida. E quando esse tempo acabar, e eu na ressurreição abrir os meus olhos, eu vou me deparar com duas realidades, ou melhor, uma única realidade. Ou eu estarei abrindo os meus olhos para a eternidade, ou eu estarei abrindo os meus olhos para a morte eterna. A escolha sou eu quem faço. Você é o único que pode escolher o quanto você quer viver. Se você amar esse mundo sistema, o teu tempo de vida é curto. Mas se você fizer a vontade de Deus, você vai viver eternamente. O que você vai escolher? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela exortação da Tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. E apesar de falhos, imperfeitos, queremos Te pedir, Pai, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a continuarmos olhando para a eternidade. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos fazer o Teu querer, nós queremos viver eternamente. Nós queremos viver além desses dias tristes e sombrios que vivemos nesse mundo. Nós queremos viver dias de paz, queremos viver uma eternidade de alegria, de bênçãos, uma eternidade na Tua presença. Pai querido, tira do nosso coração o desejo pelas coisas deste mundo. Ajuda-nos a compreendermos cada dia que fomos criados não para este mundo, fomos criados para vivermos a eternidade com Jesus. E que seja, Pai, cada dia da nossa vida um dia de preparo, um dia de busca e um dia onde os nossos olhos estejam sempre voltados para a herança eterna que o Senhor está preparando para todos nós. Continue conosco nesse sábado e todos os dias da nossa vida, abençoando-nos em cada momento, abençoando a nossa família, abençoando a nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, a nossa vida cristã. Por favor, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em resposta à adoração, vamos nos colocar em pé e cantar a bênção final. Que o Senhor nos abençoe e que também